Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 8. Karna Parva. Capítulo 93. Duryodhana tenta reagrupar tropas desbaratadas. Dhritarashtra disse: qual era o aspecto da hoste Kuru-Srijaya naquele dia horrível enquanto ela era aniquilada com flechas e chamuscada com armas, naquele combate entre Karna e Arjuna e enquanto estava fugindo do campo. Sanjaya disse: ouça, ó rei, com atenção como aquela horrível e grande carnificina de seres humanos e elefantes e cavalos ocorreu em batalha. Quando, depois da queda de Karnaparta, proferiu gritos leoninos, um grande pavor entrou nos corações dos teus filhos. Após a queda de Karna, nenhum guerreiro do teu exército colocou seu coração em reagrupar as tropas ou aplicar sua destreza. Seu refúgio tendo sido destruído por Arjuna, eles eram então como comerciantes sem balsa, cujos navios naufragaram no oceano insondável, desejosos de cruzar o mar impossível de cruzar. Depois da morte do filho de Suta, ó rei, os Kauravas, apavorados e mutilados com flechas, sem mestre e desejosos de proteção, ficaram como uma manada de elefantes afligida por leões. Derrotados por Savyas assim naquela tarde, eles fugiam como touros com chifres quebrados, ou cobras com presas quebradas. Seus principais heróis mortos, suas tropas jogadas em confusão, eles mesmos mutilados por flechas afiadas, teus filhos, depois da queda de Karna, ó rei, fugiram com medo. Privados de armas e armaduras, não mais capazes de determinar qual ponto do horizonte era qual, e privados de seu juízo, eles esmagavam uns aos outros no decorrer de sua fuga e olhavam uns para os outros, angustiados com medo. É a mim que Vibatsu está perseguindo com velocidade. É a mim que Vrikudara está perseguindo com velocidade. Pensou cada um entre os Kauravas que ficaram pálidos de medo e caíam enquanto eles fugiam. Alguns em cavalos, alguns em carros, alguns sobre elefantes, e alguns a pé. Poderosos guerreiros em carros, dotados de grande rapidez, fugiram de medo. Carros foram quebrados por elefantes, cavaleiros foram esmagados por grandes guerreiros em carros, e grupos de soldados de infantaria foram pisoteados por grupos de cavaleiros, enquanto esses fugiam apavorados. Depois da queda do filho de Suta, teus guerreiros ficaram como pessoas sem protetores em uma floresta cheia de animais predadores e ladrões. Eles eram então como elefantes sem condutores e homens sem armas. Atormentados com medo, eles consideravam o mundo como se ele estivesse cheio de parta. Vendo-os fugir com medo de Bhimazena, de fato, e vendo suas tropas deixarem o campo dessa maneira aos milhares, Duryodhana, proferido gritos de oi ai, dirigiu-se a seu motorista, dizendo: Parta nunca será capaz de ultrapassar a mim permanecendo com arco na mão. Incite meus corcéis lentamente atrás de todas as tropas. Sem dúvida, se eu lutar ficando na retaguarda do exército, o filho de Kunti nunca poderá me ultrapassar assim como o vasto mar é incapaz de ultrapassar seus continentes. Matando Arjuna e Govinda e o orgulhoso Vrikudara e o resto de meus inimigos, eu me livrarei da dívida que tenho com Karna. Ouvindo essas palavras do rei Kuru que eram tão dignas de um herói e homem honrado, o quadrigário lentamente incitou seus corcéis adornados com arreios de ouro. Então 25.000 guerreiros a pé, pertencentes ao teu exército, sem carros e cavalaria e elefantes entre eles, se prepararam para lutar. Bhimazena, cheio de ira, e Drishtadyumna o filho de Prishata, cercaram eles com 4 tipos de tropas e começaram a atacá-los com suas flechas. Em retorno, aqueles guerreiros lutaram com Bhima e o filho de Prishata. Alguns entre eles desafiaram os 2 heróis pelo nome. Então Bhimazena ficou cheio de raiva. Descendo de seu carro, maça na mão, ele lutou com aqueles guerreiros chegados para a batalha. Observador das regras de luta justa, Vrikudara, o filho de Kunti, desceu de seu carro, e confiando no poder de seus braços, começou a lutar a pé com aqueles inimigos dele que estavam a pé. Erguendo sua massa massiva adornada com ouro, ele começou a massacrar todos eles, como o destruidor armado com sua clava.
Os guerreiros Kaurava a pé, cheios de raiva e ficando indiferentes às suas vidas, avançaram contra Bhima naquela batalha como insetos sobre um fogo ardente. Aqueles combatentes enfurecidos, difíceis de serem derrotados em batalha, se aproximando de Bhimacena, pereciam em um instante como criaturas vivas ao verem o destruidor. O poderoso Bhima, armado com uma massa, se movia rapidamente como um falcão e destruiu todos aqueles 25.000 combatentes. Tendo matado aquela divisão de guerreiros heróicos, Bhima, de bravura incapaz de ser frustrada e de grande poder, mais uma vez se posicionou, com Drishtadyumna na frente dele. Possuidor de energia formidável, Dhananjaya procedeu contra o resto do exército de carros, dos Kauravas. Os dois filhos de Madri e Satyaki, cheios de alegria, avançaram com velocidade contra Shakuni e massacraram as tropas do filho de Subala. Tendo matado com flechas afiadas sua cavalaria e elefantes naquele combate, eles avançaram impetuosamente contra o próprio Shakuni, no que uma grande batalha ocorreu. Enquanto isso Dhananjaya, ó Senhor, procedendo contra teu exército de carros, vibrava seu arco Gandiva célebre pelos 3 mundos. Vendo aquele carro tendo corcéis brancos unidos a ele e possuindo Krishna como seu motorista, e vendo que Arjuna era o guerreiro que estava sob ele, tuas tropas fugiram com medo. 25.000 soldados a pé, privados de carros e mutilados com setas, tinham perecido, nas mãos de Bhima e Drishtadyumna. Tendo matado eles, aquele tigre entre homens, aquele grande guerreiro em carro entre os Pancalas, ou seja, Drishtadyumna de grande alma, o filho do rei Pancala, logo se mostrou, com Bhimacena diante dele. Aquele matador de inimigos e arqueiro poderoso parecia muito belo. Vendo o carro de Drishtadyumna, que tinha cavalos brancos como pombos unidos a ele cujo estandarte alto era feito do tronco de uma covidara, os Kauravas fugiram em grande pavor. Os gêmeos, Nakula e Sahadeva, de grande fama, e Satyaki, tendo perseguido com grande velocidade o rei dos Gandharvas que era possuidor de agilidade de mãos no uso de armas, reapareceram em meio às tropas Pandava. Shekitana e Shikandin e os 5 filhos de Draupadi, ó Senhor, tendo massacrado teu exército vasto, sopraram suas conchas. Todos aqueles heróis, embora eles vissem tuas tropas fugindo com rostos virados do campo, ainda as perseguiram, como touros perseguindo touros zangados depois de derrotá-los. O filho de Pandusa Vyasasi de grande poder, ó rei, vendo um resto do teu exército ainda permanecendo para lutar, ficou cheio de ira. Possuidor de grande energia, Dhananjaya avançou contra aquela tropa de carros, puxando seu arco Gandiva célebre pelos 3 mundos. De repente ele os cobriu com chuvas de flechas. O pó que foi erguido escureceu a cena e nada mais podia ser distinguido. Quando a terra estava assim encoberta com poeira e quando a escuridão cobria tudo, tuas tropas, ó rei, fugiram para todos os lados de medo. Quando o exército Kuru foi assim dividido, o rei Kuru, ó monarca, isto é, teu filho, avançou contra todos os seus inimigos que avançavam contra ele. Então Duryodhana desafiou todos os Pandavas para lutar, ó chefe da linhagem de Bharata, como Azuravali nos tempos antigos desafiando os deuses. Nisto, todos os heróis Pandava, reunidos, avançaram contra Duryodhana que avançava, disparando e arremessando nele diversas armas e o repreendendo repetidamente. Duryodhana, no entanto, cheio de raiva massacrou destemidamente aqueles inimigos dele a centenas e milhares, com flechas afiadas. A destreza que nós então vimos do teu filho foi muito extraordinária, pois sozinho e não protegido, ele lutou com todos os Pandavas juntos. Duryodhana então viu, não longe do campo, suas próprias tropas que, mutiladas com setas, tinham colocado seus corações na fuga. Reagrupando-as então, ó monarca, teu filho que estava resolvido a manter sua honra, alegrando aqueles guerreiros dele, disse essas palavras para eles: eu não vejo aquele local na terra ou nas montanhas, onde se vocês fugirem, os Pandavas não matarão vocês. Qual a vantagem então em fugir? Pequeno é o exército que os Pandavas têm agora. Os 2 Krishnas também estão extremamente mutilados.
Se todos nós ficarmos para lutar, a vitória certamente será nossa. Se nós fugirmos em desunião, os Pandavas pecaminosos, nos perseguindo, certamente matarão todos nós. Por isso, é melhor que nós morramos em batalha. Morte em batalha é repleta de felicidade. Lutem, cumpridores do dever kshatriya. Aquele que está morto não conhece tristeza. Por outro lado, tal pessoa desfruta de bem-aventurança eterna após a morte. Escutem, ó kshatriyas, sim, todos vocês, que estão reunidos aqui. Quando o destruidor Yama não poupa nem o herói nem o covarde, quem há tão tolo de compreensão, embora cumpridor do voto de um kshatriya como nós, que não lutaria? Vocês se colocariam sob o poder do inimigo enfurecido Bhimazena. Não cabe a vocês abandonar o dever cumprido por seus pais e avós. Não há pecado maior para um kshatriya do que fuga da batalha. Não há caminho mais abençoado para o céu, ó Kauravas, do que o dever da batalha. Mortos em batalha, ó guerreiros, desfrutem do céu sem demora. Sanjaya continuou, mesmo enquanto essas palavras estavam sendo proferidas por teu filho, os guerreiros, Kaurava, extremamente mutilados, fugiram para todos os lados, não obstante aquele discurso. Capítulo 94. Salya descreve a cena, faz Duryodhana se retirar pelo dia. Arjuna e Krishna retornam para o acampamento. Sanjaya disse, o soberano dos Madras então, vendo teu filho empenhado em reunir as tropas, com medo retratado em sua expressão e com coração entorpecido pela dor, disse essas palavras para Duryodhana. Shalya disse, contemple este horrível campo de batalha, ó herói, coberto com pilhas de homens e cavalos e elefantes mortos. Algumas áreas estão cobertas com elefantes caídos, enormes como montanhas, muito mutilados, seus membros vitais perfurados com flechas, jazendo sem auxílio, privados de vida, suas armaduras deslocadas e as armas, os escudos e as espadas com os quais eles estavam equipados espalhados em volta. Esses animais caídos parecem montanhas enormes partidas pelo raio, com suas rochas e árvores altas e ervas soltas deles jazendo por toda parte. Os sinos e ganchos de ferro e lanças e estandartes com os quais aquelas criaturas enormes tinham sido equipadas estão espalhados no chão. Adornados com mantas de ouro, seus corpos estão agora banhados em sangue. Algumas áreas, além disso, estão cobertas com corcéis caídos, mutilados com flechas, respirando com dificuldade em dor e vomitando sangue. Alguns deles estão emitindo lamentos baixos de dor, alguns estão mordendo a terra com olhos rolando e alguns estão proferindo relinchos comoventes. Partes do campo estão cobertas com cavaleiros e guerreiros em elefantes caídos de seus animais, e com grupos de guerreiros em carros derrubados violentamente de seus carros. Alguns deles já estão mortos e alguns estão prestes a morrer. Coberta também com os corpos de homens e corcéis e elefantes, como também com carros despedaçados e outros elefantes enormes com suas trombas e membros cortados, a terra tornou-se medonha de se olhar como o grande Vaitarani, marginando os domínios de Yama. De fato, a terra parece assim mesmo, estando coberta com outros elefantes, esticados no chão com corpos trêmulos e presas quebradas, vomitando sangue, proferindo gritos baixos de dor, privados dos guerreiros em suas costas, privados das armaduras que cobriam seus membros, e privados dos soldados da infantaria que protegiam seu flanco e retaguarda, e com suas aljavas e faixas e estandartes fora de lugar, seus corpos enfeitados com mantas de ouro atingidos profundamente com as armas do inimigo. A terra parece com o céu coberto com nuvens por estar coberta com os corpos caídos, de guerreiros em elefantes, e homens a cavalo e guerreiros em carros, todos de grande fama, e de soldados da infantaria mortos por inimigos lutando face a face, e privados de armaduras e ornamentos e trajes e armas. Coberta com milhares de combatentes caídos mutilados com flechas, completamente expostos à vista, e privados de consciência, com alguns entre eles cujos fôlegos estavam voltando lentamente, a terra parece como se coberta com muitos fogos extinguidos.
com aqueles principais heróis entre os Kuros e os Rinjayas, perfurados com flechas e privados de vida por Partha e Karna. A terra parece como se coberta com planetas ardentes caídos do firmamento, ou como o próprio firmamento noturno coberto com planetas resplandecentes de luz serena. As flechas disparadas dos braços de Karna e Arjuna, atravessando os corpos de elefantes e corcéis de homens e rapidamente silenciando suas vidas, entraram na terra como cobras poderosas entrando em seus buracos com cabeças inclinadas para baixo. A terra ficou intransitável com pilhas de homens e corcéis e elefantes mortos, e com carros quebrados pelas flechas de Dhananjaya e do filho de Adhirata e com as próprias inúmeras flechas disparadas por eles. Coberta com carros bem equipados despedaçados por meio de flechas poderosas junto com os guerreiros e as armas e os estandartes sobre eles. Carros, isto é, com seus tirantes quebrados, suas juntas separadas, seus eixos e cangas e trivenos reduzidos a fragmentos, suas rodas soltas, seus upascaras destruídos, seus anukarsanas cortados em pedaços, os fechos de suas aljavas cortados, e seus nichos, para a acomodação de motoristas, quebrados, coberta com aqueles veículos enfeitados com pedras preciosas e ouro. A terra parece com o firmamento coberto com nuvens outonais. Por carros reais bem equipados privados de condutores e arrastados por corcéis velozes, como também homens e elefantes e carros e cavalos que fugiram muito rapidamente. O exército está dividido de diversas maneiras. Massas com pontas de ferro com sinos dourados, machados de batalha, lanças afiadas, clavas pesadas, malhos, espadas brilhantes desembainhadas, e massas cobertas com tecido de ouro, têm caído no campo. Arcos decorados com ornamentos de ouro, e flechas providas de asas belas de ouro puro, e brilhantes espadins desembainhados de têmpera excelente, e lanças, e cimitarras brilhantes como ouro, e guarda-sóis, e leques, e conchas, e armas enfeitadas com flores excelentes de ouro, e coberturas de elefantes, e estandartes, e cercados de carro e diademas, e colares, e coroas brilhantes, e rabos de aque espalhados em volta, ó rei, e guirlandas luminosas com corais e pérolas, e coroas para a cabeça, e braceletes para o pulso e para a parte superior dos braços, e colares para o pescoço com cordões de ouro, e diversos tipos de diamantes e pedras preciosas e pérolas de grande valor, e corpos criados em um grande luxo, e cabeças belas como a lua, estão jazendo espalhados em volta, abandonando seus corpos e prazeres e mantos e diversos tipos de prazeres agradáveis, e adquirido grande mérito pela devoção que eles mostraram pelos virtuosos de sua ordem, eles têm ido rapidamente em uma chama de fogo para regiões de bem-aventurança. Volte, ó Duryodhana. Que as tropas se retirem. Ó rei, ó concessor de honras, proceda em direção ao teu acampamento. Lá, o sol está pendendo baixo no céu, ó Senhor. Lembre, ó soberanos de homens, que tu és a causa de tudo isso. Tendo dito essas palavras para Duryodhana, Shalya, com coração cheio de dor, parou. Duryodhana, no entanto, naquela hora, profundamente angustiado e privado de sua razão, e com olhos banhados em lágrimas, lamentou pelo filho de Suta, dizendo: Karna! Ó Karna! Então todos os reis, encabeçados pelo filho de Drona, repetidamente confortando Duryodhana, procederam em direção ao acampamento, olhando frequentemente para trás para o alto estandarte de Arjuna que parecia estar em chamas com sua fama. Naquela hora terrível, quando tudo em volta parecia tão resplandecente, os Kauravas, todos os quais tinham resolvido ir para o outro mundo, suas feições incapazes de reconhecimento devido ao sangue que os cobria, contemplando a terra, que estava encharcada com sangue fluindo dos corpos de homens e cavalos e elefantes, parecendo com uma cortesã vestida em mantos carmesim e guirlandas florais e ornamentos de ouro, eram incapazes, ó rei, de permanecer lá. Cheios de dor pela morte de Karna, eles lamentaram alto, dizendo: Ai, Karna! Ai, Karna! Vendo o sol assumir uma cor carmesim, todos eles foram depressa para seu acampamento.
Em relação a Karna, embora morto e perfurado com flechas aladas com ouro, afiadas em pedra e providas de penas e tingidas em sangue e disparadas do Gandiva, ainda aquele herói, jazendo no solo, parecia resplandecente como o próprio sol de raios brilhantes. Parecia que o ilustre Surya, sempre bondoso para seus devotos, tendo tocado com seus raios o corpo encharcado de sangue coagulado de Karna, procedia, com aspecto carmesim e aflição, para o outro oceano pelo desejo de um banho. Pensando assim, as multidões de celestiais e rishis, que tinham ido lá para testemunhar a batalha, deixaram a cena para proceder para suas respectivas residências. A grande multidão de outros seres também, nutrindo o mesmo pensamento, foi embora, se dirigindo como eles optaram pelo céu ou a terra. Os principais dos heróis Kuru também, tendo visto aquele combate estupendo entre Dhananjaya e o filho de Adherata, o qual tinha inspirado todas as criaturas vivas com medo, procederam para seus alojamentos noturnos, cheios de admiração e elogiando o combate. Embora sua armadura tivesse sido cortada com flechas, e embora ele tivesse sido morto no decorrer daquela luta terrível, ainda aquela beleza de feições que o filho de Radha possuía não o abandonou quando morto. De fato, todos viram o corpo do herói parecer ouro aquecido. Ele parecia ser dotado de vida e possuidor da refulgência do fogo ou do sol. Todos os guerreiros, ó rei, eram inspirados com pavor à visão do filho de Suta jazendo morto no campo, como outros animais à visão do leão. De fato, embora morto, aquele tigre entre homens parecia pronto para proferir seus comandos. Nada, naquele morto ilustre, parecia mudado. Vestido em belo traje, e possuidor de um pescoço que era muito belo, o filho de Suta possuía um rosto que parecia a lua cheia em esplendor. Adornado com diversos ornamentos e enfeitado com angadas feitos de ouro brilhante, Vaikartana, embora morto, jazia esticado como uma árvore gigantesca enfeitada com ramos e galhos. De fato, aquele tigre entre homens jazia como uma pilha de ouro puro, ou como um fogo ardente extinguido com a água das flechas de Partha. Assim como uma conflagração ardente é apagada quando ela entra em contato com água, a conflagração Karna foi extinta pela nuvem Partha na batalha. Tendo disparado chuvas de flechas e chamuscado os 10 pontos do horizonte, aquele tigre entre homens, Karna, junto com seus filhos, foi aquietado pela energia de Partha. Ele deixou o mundo, levando com ele aquela sua própria glória resplandecente que ele tinha ganhado na terra por combate justo. Tendo chamuscado os Pandavas e os Pancalas com a energia de suas armas, tendo despejado chuvas de setas e queimado as divisões hostis, tendo, de fato, aquecido o universo como Surya de 1000 raios de grande beleza, Karna, também chamado Vaikartana, deixou o mundo, com seus filhos e seguidores. Assim caiu aquele herói que foi uma árvore calpa para aqueles bandos de aves representados por solicitadores. Solicitado por pleiteantes, ele sempre dizia: eu dou, mas nunca as palavras eu não tenho. Os virtuosos sempre o consideraram como uma pessoa virtuosa. Assim mesmo era Vrisha, que morreu em duelo. Toda a riqueza daquela pessoa de grande alma tinha sido dedicada aos Brahmanas. Não havia nada, nem mesmo sua vida, que ele não pudesse dar para os Brahmanas. Ele era sempre o favorito de senhoras, extremamente generoso, e um poderoso guerreiro em carro. Queimado pelas armas de Partha, ele alcançou o fim mais sublime. Ele, confiando em quem teu filho tinha provocado hostilidades, foi assim para o céu, levando com ele a esperança de vitória, a felicidade e a armadura dos Kauravas. Quando Karna caiu, os rios ficaram estacionários. O sol se pôs com uma cor pálida. O planeta Mercúrio, o filho de Soma, assumindo a cor de fogo ou do sol, parecia percorrer o firmamento em uma direção inclinada. O firmamento parecia estar partido em dois. A terra proferia rugidos altos. Ventos violentos e terríveis começaram a soprar. Todos os pontos do horizonte, cobertos com fumaça, pareciam estar em chamas. Os grandes oceanos estavam agitados e proferiram sons tremendos.
As montanhas com suas florestas começaram a tremer, e todas as criaturas, ó Senhor, sentiram aflição. O planeta Júpiter, afligindo a constelação Roine, assumiu a cor da lua ou do sol. Após a queda de Karna, os pontos secundários do horizonte também ficaram em chamas. O céu ficou envolvido em escuridão. A terra tremeu. Meteoros de esplendor ardente caíram. Rakshasas e outros vagueadores ficaram cheios de alegria. Quando Arjuna, com aquela flecha de cabeça de navalha, cortou a cabeça de Karna adornada com um rosto belo como a lua, então, ó rei, altos gritos de ó e ai foram ouvidos das criaturas no céu, no firmamento, e na terra. Tendo em batalha matado seu inimigo Karna, que era reverenciado pelos deuses, os Gandharvas, e seres humanos, o filho de Pritha Arjuna parecia resplandecente em sua energia como a divindade de 1000 olhos depois de matar Vritra. Então naquele carro deles, cujo estrépito parecia o ribombo das nuvens e cujo esplendor era como aquele do sol meridiano no céu outonal, o qual estava enfeitado com faixas e equipado com o estandarte incessantemente produzindo um barulho tremendo, cuja refulgência parecia aquela da neve ou da lua ou da concha ou do cristal, e cujos corcéis eram como aqueles do próprio Indra, aqueles dois principais dos homens, isto é, o filho de Pandu e o subjugador de Keshi, cuja energia parecia aquela do grande Indra, e que estavam enfeitados com ouro e pérolas e pedras preciosas e diamantes e corais, e que eram como o fogo ou o sol em esplendor, destemidamente se moveram sobre o campo de batalha com grande velocidade, como Vishnu e vazava sobre a mesma carruagem, violentamente privando o inimigo de seu esplendor por meio da vibração do Gandiva e dos tapas de suas palmas, e matando os Kurus com chuvas de flechas, Arjuna de estandarte de macaco e Krishna de estandarte de Garuda, ambos os quais eram possuidores de destreza imensurável. Aqueles dois principais dos homens, cheios de alegria, pegaram com suas mãos suas conchas de som alto adornadas com ouro e brancas como neve, e colocando-elas contra seus lábios, sopraram simultaneamente com aquelas belas bocas deles, perfurando os corações de seus inimigos com o som. O clangor de Pankajanya e aquele de Devadatta encheram a terra, o firmamento, e o céu. Ao som da concha do heróico Madhava, como também daquela de Arjuna, todos os Kauravas, ou melhor dos reis, ficaram cheios de pavor. Aqueles principais dos homens, fazendo as florestas, as montanhas, os rios e os pontos do horizonte ressoarem com o clangor de suas conchas, e enchendo de terror o exército do teu filho, alegraram Yudhishthira com isso. Logo que os Kauravas ouviram o clangor daquelas conchas que foram sopradas dessa maneira, todos eles deixaram o campo com grande velocidade, abandonando o soberano dos Madras e o chefe dos Bharatas, ó Bharata, isto é, Duryodhana. Então diversas criaturas, se unindo, felicitaram Dhananjaya, aquele herói brilhando resplandecente sobre o campo de batalha, como também Janardana, aqueles dois mais notáveis dos homens que então pareciam com um par de sóis. Perfurados pelas flechas de Karna, aqueles dois castigadores de inimigos, Achyuta e Arjuna, pareciam resplandecentes como a lua brilhante e de muitos raios e o sol surgido depois de dissipar uma escuridão. Extraindo aquelas flechas, aqueles dois guerreiros poderosos, ambos dotados de destreza inigualável, cercados por bem-querentes e amigos, entraram felizmente em seu próprio acampamento, como os senhores Vasava e Vishnu devidamente invocados por sacerdotes sacrificais. Após a morte de Karna naquela batalha terrível, os deuses, Gandharvas, seres humanos, Karanas, grandes rishis, yakshas, e grandes nagas reverenciaram Krishna e Arjuna com grande respeito e lhes desejaram vitória em todas as coisas. Tendo recebido todos os seus amigos então, cada um de acordo com sua idade, e elogiados por aqueles amigos em retorno por seus feitos incomparáveis, os dois heróis se regozijaram com seus amigos, como o chefe dos celestiais e Vishnu depois da derrota de Vali. Capítulo 95. Líderes Kuru voltam para o acampamento.
Sanjaya disse: após a queda de Karna, também chamado Vaikartana, os Kauravas, afligidos com medo, fugiram para todos os lados, lançando seus olhos no espaço vazio. De fato, sabendo que o heróico Karna tinha sido morto pelo inimigo, todas as tuas tropas, entorpecidas pelo medo, se dividiram e fugiram em todas as direções. Então, ó rei, os líderes, cheios de ansiedade, desejaram retirar suas tropas, ó Bharata, cuja fuga teu filho tinha se esforçado para impedir. Compreendendo seus desejos, teu filho, ó touro da raça Bharata, agindo de acordo com o conselho de Shalya, retirou o exército. Então Kritavarma, ó Bharata, cercado pelo restante não morto das tropas Narayana do teu exército, procedeu rapidamente em direção ao acampamento. Circundado por 1000 Gandharvas, Shakuni, vendo o filho de Adhirata morto, procedeu rapidamente em direção ao acampamento. O filho de Sharadvata, Kripa, ó rei, circundado pelo grande exército de elefantes que parecia uma massa de nuvens, procedeu rapidamente em direção ao acampamento. O heróico Ashvatthama, repetidamente puxando fôlegos profundos à visão da vitória dos Pandavas, procedeu rapidamente em direção ao acampamento. Cercado pelo resto não morto dos Sansapitakas, o qual era ainda um grande exército, Susharma também, ó rei, procedeu, lançando seus olhos naqueles soldados apavorados. O rei Duryodhana, profundamente afligido e privado de tudo, procedeu, seu coração cheio de aflição, e vítima de muitos pensamentos tristes. Shalya, aquele principal dos guerreiros em carros, procedeu em direção ao acampamento, naquele carro privado de estandarte, lançando seus olhos para todos os lados. Os outros poderosos guerreiros em carros do exército Bharata, ainda numerosos, fugiram rapidamente, afligidos com medo, cheios de vergonha, e quase privados de seus sentidos. De fato, vendo Karna derrotado, todos os Kauravas fugiram rapidamente, afligidos e ansiosos com medo, tremendo, e com vozes sufocadas com lágrimas. Os poderosos guerreiros em carros do teu exército fugiram apavorados, ó o chefe da linhagem de Kuru, alguns elogiando Arjuna, alguns elogiando Karna. Entre aqueles milhares de guerreiros do teu exército naquela grande batalha, não havia uma única pessoa que tivesse ainda algum desejo de lutar. Após a queda de Karna, ó monarca, os Kauravas ficaram desesperançados de vida, reino, esposas, e riqueza. Guiando eles com cuidado, ó Senhor, teu filho, cheio de dor e tristeza, colocou seu coração em descansá-los à noite. Aqueles grandes guerreiros em carros também, ó monarca, aceitando as ordens dele com cabeças inclinadas, se retiraram do campo com corações tristes e rostos pálidos. Capítulo 96. Yudhishthira informado. Visita o campo de batalha. Sanjaya disse, depois que Karna tinha sido morto dessa maneira, e as tropas Kaurava tinham fugido, ele da linhagem de Dashara, abraçando Partha por alegria, disse a ele essas palavras: Vritra foi morto por ti. Os homens falarão, na mesma expressão, da morte de Vritra e Karna em batalha tremenda. Vritra foi morto em batalha pela divindade de grande energia com seu raio. Karna foi morto por ti com arco e flechas afiadas. Vá, ó filho de Kunti, e descreva, ó Bharata, para o rei Yudhishthira o justo essa tua destreza que é capaz de obter grande renome, para ti, e que se tornou bem conhecida no mundo. Tendo descrito para o rei Yudhishthira o justo esse massacre de Karna em batalha para realizar o qual tu te esforçaste por um longo curso de anos, tu serás liberto da dívida que tu tens com o rei. Durante a continuação da batalha entre tu e Karna, o filho de Dharma uma vez veio para contemplar o campo. Tendo, no entanto, estado profundamente e extremamente perfurado por flechas, ele não pôde ficar em batalha. O rei, aquele touro entre homens, então voltou para sua tenda. Partha respondeu a Keshava, aquele touro da raça Yadu, dizendo, assim seja. O último então alegremente fez o carro daquele principal dos guerreiros em carros retroceder.
Tendo dito essas palavras para Arjuna, Krishna se dirigiu aos soldados, dizendo: abençoados sejam vocês, permaneçam todos vocês cuidadosamente, enfrentando o inimigo. Para Drishtadyumna e Yudamani e os filhos gêmeos de Madri Vrikudara e Yudana, Govinda disse: ó reis, até nós voltarmos tendo informado o rei da morte de Karna por Arjuna, permaneçam aqui com cuidado. Tendo recebido a permissão destes heróis, ele então partiu para os alojamentos do rei. Com Partha em sua companhia, Govinda viu Yudhishthira, aquele tigre entre reis, deitado em uma cama excelente de ouro. Ambos deles então, com grande alegria, tocaram os pés do rei. Vendo sua alegria e os ferimentos extraordinários em seus corpos, Yudhishthira considerou o filho de Radha como morto e se ergueu rapidamente de sua cama. Aquele castigador de inimigos, o monarca de braços fortes, tendo levantado de sua cama, repetidamente abraçou Vasudeva e Arjuna com afeição. Aquele descendente da linhagem de Kuru então perguntou a Vasudeva os detalhes da morte de Karna. Então Vasudeva, de fala gentil, aquele descendente da linhagem de Yadu, falou a ele a respeito da morte de Karna exatamente como ela tinha acontecido. Sorrindo então, Krishna, também chamado Achyuta, juntou suas palmas e se dirigiu ao rei Yudhishthira cujos inimigos tinham sido mortos, dizendo: por boa sorte, o manejador do Gandiva, e Vrikudara, o filho de Pandu, e tu mesmo, e os 2 filhos de Madri, estão todos seguros, tendo sido libertados dessa batalha que tem sido tão destrutiva de heróis e que fez os próprios cabelos do corpo se arrepiarem. Faça aquelas ações, ó filho de Pandu, que devem ser feitas em seguida. O filho de Sutakarna, possuidor de grande poder e também chamado Vaikartana, foi morto. Por boa sorte, a vitória tornou-se tua, ó rei de reis. Por boa sorte, tu cresceste, ó filho de Pandu. A terra bebeu hoje o sangue daquele filho de Suta, aquele canalha entre os homens, que deu risada de Krishna ganha nos dados. Aquele teu inimigo, ó touro da raça Kuru, jaz hoje no chão descoberto, totalmente perfurado com flechas. Veja aquele tigre entre homens, perfurado e mutilado por flechas. Ó tu de armas poderosas, governe agora, com cuidado, esta terra que está privada de todos os teus inimigos, e desfrute conosco de todos os tipos de artigos agradáveis. Sanjaya continuou, ouvindo essas palavras de Keshava de grande alma, Yudhishthira, com grande alegria, reverenciou em retorno aquele herói da linhagem de Dashara. Boa sorte, boa sorte. Foram as palavras, ó monarca, que ele disse. E ele acrescentou: não é extraordinário, ó de braços fortes, em ti, ó filho de Devaki, que Partha, tendo-te obtido como seu quadrigário, realize façanhas que são até sobre-humanas. Então aquele chefe da linhagem de Kuru, aquele virtuoso filho de Prita, pegando o braço direito de Keshava adornado com angadas, e se dirigindo a ambos Keshava e Arjuna, disse: Narada me contou que vocês 2 são os deuses Nara e Narayana, aqueles antigos e melhores dos rishis, que estão sempre empenhados na preservação da virtude. Dotado de grande inteligência, o mestre Krishna de Vaipayana, o altamente abençoado Vyasa também repetidamente me contou essa história divina. Por causa da tua influência, ó Krishna, este Dhananjaya, o filho de Pandu, enfrentando seus inimigos, os derrotou, sem alguma vez recuar de algum deles. Vitória, e não derrota, nós estamos certos de ter, já que tu aceitaste o posto de motorista de Partha em batalha. Tendo dito essas palavras, o rei Yudhishthira o justo, aquele tigre entre homens, subindo em seu carro enfeitado com ouro e tendo cavalos de branco marfim e rabos pretos e rápidos como o pensamento arreados a ele, e cercado por muitas tropas Pandava, partiu, conversando agradavelmente com Krishna e Arjuna pelo caminho, para contemplar o campo de batalha no qual milhares de incidentes tinham ocorrido. Conversando com aqueles 2 heróis, isto é, Madhava e Palguna, o rei contemplou Karna, aquele touro entre homens, jazendo no campo de batalha. De fato, o rei Yudhishthira viu Karna totalmente perfurado com flechas, como uma flor kadamba com filamentos retos em volta de seu corpo.
Yudhishthira viu Karna iluminado por milhares de lâmpadas douradas cheias de óleo perfumado. Tendo contemplado Karna com seu filho morto e mutilado com flechas disparadas do Gandiva, o rei Yudhishthira repetidamente olhou para ele antes que ele pudesse crer em seus olhos. Ele então elogiou aqueles tigres entre homens, Madhava e Palguna, dizendo: ó Govinda, hoje eu me tornei rei da terra, com meus irmãos, por tu mesmo de grande sabedoria ter te tornado meu protetor e senhor. Sabendo da morte daquele tigre entre homens, o filho orgulhoso de Radha, o filho de alma perversa de Dhritarashtra, ficará cheio de desespero, em relação à vida e reino. Pela tua graça, ó touro entre homens, nós temos alcançado nossos objetivos. Por boa sorte, a vitória foi tua, ó Govinda. Por boa sorte, o inimigo foi morto. Por boa sorte, o manejador do Gandiva, o filho de Pandu, foi coroado com vitória. 13 anos nós passamos em vigília e grande tristeza. Ó tu de braços fortes, pela tua graça, nós dormiremos tranquilamente essa noite. Dessa maneira, ó soberanos de homens, o rei Yudhishthira o justo elogiou muito Janardana como também Arjuna, ó monarca. Sanjaya continuou, vendo Karna com seu filho morto pelas flechas de Partha, aquele perpetuador da linhagem de Kuru, Yudhishthira se considerou como renascido. Os reis, no exército Pandava, grandes guerreiros em carros, todos cheios de alegria, se aproximaram do filho de Kunti Yudhishthira e o alegraram imensamente. Nakula, e Saareva, e Vrikudara o filho de Pandu, e Satyaki, ó rei, aquele principal dos guerreiros em carros entre os Vrishnis, e Drishtadyumna, e Shikandin, e outros entre os Pandus, os Pancalas, e os Srinjayas, reverenciaram o filho de Kunti na morte do filho de Suta. Exaltando o rei Yudhishthira, o filho de Pandu, aqueles encantadores em batalha, aqueles batedores eficazes, aqueles heróis possuidores de pontaria certeira e desejo de vitória, também elogiaram aqueles opressores de inimigos, isto é, os dois Krishnas, com discursos repletos de louvor. Então aqueles grandes guerreiros em carros, cheios de alegria, procederam em direção ao seu próprio acampamento. Assim ocorreu aquela grande carnificina, de arrepiar os cabelos, em consequência, ó rei, da tua má política. Por que tu te afliges por isso agora? Vaishampayana continuou, ouvindo aquelas más notícias, o rei Kuru Dhritarashtra de repente caiu no chão de seu assento excelente. Similarmente, a dama real Gandhari de grande previdência caiu. Ela lamentou de diversas maneiras pela morte de Karna em batalha. Então Vidura e Sanjaya ambos ergueram um monarca caído e começaram a consolá-lo. Da mesma maneira as senhoras Kuru ergueram Gandhari. Achando destino e necessidade todo-poderosos, aquele nobre asceta, sob aquela grande dor, pareceu perder seus sentidos. Seu coração cheio de ansiedade e tristeza, o rei, no entanto, não desmaiou novamente. Consolado por eles, ele ficou calado, entregue à meditação melancólica. Aquele que lê a respeito desse grande combate, o qual é semelhante a um sacrifício, entre Dhananjaya de grande alma e o filho de Adhirata, assim também aquele que ouve o relato dessa batalha lido, ambos obtêm, ó Bharata, o fruto de um grande sacrifício devidamente realizado. Os eruditos dizem que o santo e eterno Vishnu é sacrifício, e cada um daqueles outros deuses, isto é, Agni, vento, Soma, e Surya, são assim. Portanto, aquele que, sem malícia, ouvir ou recitar este Parvan, será feliz e capaz de alcançar todas as regiões de bem-aventurança. Cheios de devoção, homens sempre leem este sagrado e principal dos Samhitas. Aqueles que o fazem, se regozijam, obtendo riqueza, e grãos, e fama. Um homem deve, portanto, sempre ouvi-lo sem malícia. Aquele que faz isso obterá todos os tipos de felicidade. Com ele aquela principal das pessoas, Vishnu, e o ilustre nascido por si mesmo, e Bhava também, ficam satisfeitos. Um Brahmana, por lê-lo, obtém o fruto de ter estudado os Vedas. Um Kshatriya obtém força e vitória em batalha. Vaishyas obtém riqueza imensa, e Shudras obtém saúde e liberdade de doença. Então, além disso, o ilustre Vishnu é eterno.
E já que é aquele Deus que é glorificado neste Parvan, é por isso que o homem o lendo ou ouvindo se torna feliz e conquista todos os objetivos de seu coração. Estas palavras do grande Rishi Vyasa nunca podem ser falsas. O mérito que pode ser alcançado por escutar a recitação do Karna Parvan é igual ao daquele que doa ininterruptamente por um ano inteiro boas vacas com bezerros. Fim do Karna Parva.